Tirania de Aço capítulo 35. Vários dias se passaram desde que Berengário descobriu inicialmente que em breve seria pai. Até agora, o casal não havia contado a ninguém. Atualmente, Berengário tomava café da manhã e entretinha seus convidados ao lado de dela. Era o dia de sua cerimônia de noivado, e todos os nobres convidados haviam chegado em segurança a Kufstein. Durante esses últimos dias, Berengar havia tramado com Alinde para que seu noivo fosse o pai oficial de seu filho. O plano entraria em vigor esta noite. Faltava quase um mês para o aniversário de 16 anos de Lambert, e ela pressionaria por um casamento o mais rápido possível para esconder o fato de que a gravidez estava fora do casamento. Algo em que seu pai faria de tudo para se esconder. Se fosse bem-sucedido, as únicas pessoas que estariam cientes da verdadeira linhagem da criança seriam os próprios pais. Berengário tornara-se um grande especialista em manter sua graça social entre as elites da Áustria reunidas na propriedade de sua família. A essa altura, todos os rumores indesejáveis sobre ele começaram a desaparecer nas mentes dos que estavam na festa. Eles haviam se acostumado com o novo e melhorado Berengário. Durante este tempo, Berengário não ficou de braços cruzados e apenas entreteve os seus convidados. Ele havia estabelecido várias transações de aço e têxteis, o que traria um grau bastante justo de riqueza para sua família. Esses acordos comerciais acabariam se transformando em amizades e talvez até em alianças um dia. A cada dia que passava, seu pai olhava mais favoravelmente. Berengário tinha a certeza de que se aproximava o dia até a sua declaração oficial de regente das terras da sua família. Atualmente, ele estava envolvido em discussões com seu futuro sogro sobre a situação de sua indústria siderúrgica. Fique tranquilo, Conde Otto, estamos trabalhando para melhorar o ritmo de produção de aço. Já começamos a implantar uma segunda linha de produção em nosso distrito industrial. Em pouco tempo, poderemos produzir o dobro de aço que estamos produzindo. Atualmente capaz de gerenciar. Essencialmente, o que Berengar quis dizer foi que mais fornos de colmeia, altos fornos e conversores Bessemer estavam atualmente em produção. Com a diminuição dos trabalhadores agrícolas necessários, muitos agricultores desempregados estavam ativamente migrando para o trabalho nas fábricas ou comércios especializados. A cada dia que passava, a cidade de Kufstein estava se transformando de uma pequena cidade agrícola em uma cidade real, repleta de um grande grau de diversidade de profissões. O conde sorriu ao ouvir a notícia. Continuaria a comprar aço de Berengar, afinal, a qualidade e a quantidade do aço produzido por Berengário superavam em muito qualquer outro que ele conhecesse. Embora Berengário tivesse planos de usar o aço em muitos aspectos, ele ainda vendia o excedente para os interessados, e havia muitos que queriam um pedaço do bolo. O conde agora decidiu mudar para um assunto mais pessoal para se certificar de que Berengário era um bom par para sua filha mais nova. Você está atraído pela minha filha? Berengário não esperava tal pergunta. No entanto, ele não podia dizer honestamente que ela era muito jovem para ele ficar excitado. Caso contrário, a dela poderia entender errado, e ela estava observando cuidadosamente a reação dele. Já fazia algum tempo que ela suspeitava que Berengário a considerava uma garotinha, ou pior ainda, uma irmãzinha. Ele nunca olhou para ela do jeito que ela o viu olhar para Linde durante a noite de seu primeiro encontro, e isso a incomodou. Ela é uma bela jovem, com muitos anos pela frente para amadurecer em seu corpo. A resposta de Berengário à pergunta do Conde Otto foi satisfatória para o velho nobre, mas para dela, ela percebeu o que ele realmente queria dizer e fez beicinho com a resposta enquanto murmurava baixinho. Esse estúpido Berengário. Embora ninguém tivesse ouvido sua declaração, insatisfeita, Berengário percebeu pela expressão no rosto da jovem que ela estava de mau humor. Tornou-se evidente para ele que ela havia entendido seu significado oculto na declaração. O Conde Otto, por outro lado, balançou a cabeça lentamente e aceitou suas palavras. Bom, é importante que um casal se sinta atraído um pelo outro. Eu sei que certamente nunca teria me casado com minha esposa se ela fosse uma mulher com cara de cachorro. Berengário quase riu da declaração e do olhar no rosto de sua esposa, que estava sentada ao lado do conde enquanto ouvia as palavras do marido. O Conde Otto era um homem magro com mais de 40 anos, ele tinha cabelo loiro dourado curto e um rosto bem barbeado. No entanto, ao contrário de sua filha, ele tinha olhos verde esmeralda. Era a condessa de quem a dele herdara seus profundos olhos cor de safira. Um traço em que era comumente compartilhado entre Berengário e os dois. Afinal, a mãe de dela era tia de Berengário e, portanto,
Vinha do mesmo grupo genético de Berengário e sua família. A tia de Berengário chamava-se Wanda e havia se casado com o conde há muitos anos, assim como sua filha. Ela também era muito jovem quando foi prometida ao marido, e ele era consideravelmente mais velho que ela. Assim, ela estava na casa dos há 30 e, como todos os membros da família de Berengário, era bastante atraente. A família iria desfrutar de sua refeição e entreter os convidados até o meio do dia. Depois, Berengário escapou com sucesso do número infinito de convidados que estavam em Kufstein com o único propósito de visitá-lo. Ele tentou descomprimir do estresse de falar com tantas pessoas desconhecidas por tantas horas. Foi só no início da festa que Berengário finalmente ressurgiu de sua solidão. A festa foi realizada do lado de fora, no centro da cidade. Era uma bela noite de primavera, e uma brisa suave no ar realçava a atmosfera saudável. Havia uma área fechada que continha uma variedade de mesas e pratos em cima deles. Muitos nobres e mulheres estavam desfrutando de sua comida, vinho e cerveja enquanto conversavam. Não foi até que Berengário se levantou de sua cadeira e levou a dela até a grande pista de dança erguida sob suas ordens. Ele estava vestido com uma roupa particularmente deslumbrante para a noite, e ao lado dele estava a dela, que estava igualmente luxuosamente vestida. Berengário segurou a mão da moça e fez uma pergunta que ela não esperava. Na frente do público, o que a fez ficar um pouco envergonhada. Concede-me esta dança. Ela não sabia como responder e acenou com a cabeça com curiosidade. Como tal, Berengário a levou para a pista de dança diante de todos os nobres que a observavam com olhares curiosos. A visão deles foi para Berengário e a dela enquanto o casal dançava junto ao som da música que tocava ao fundo. Embora a dela não tivesse consciência dos meandros da valsa, ela rapidamente percebeu enquanto Berengário a conduzia pelos passos. Quando o sol começou a se pôr, os dois dançaram juntos durante a madrugada sob a iluminação de 1000 velas e a lua cheia acima. Embora os homens na plateia inicialmente zombassem da visão do casal dançando, as mulheres foram instantaneamente inspiradas pela visão extraordinária e rapidamente ficaram com inveja de Adela. Logo, eles pediram aos seus parceiros para levá-los para dançar também. Embora não conhecessem a valsa, ainda participavam de danças folclóricas tradicionais das regiões de origem. Do lado de fora, os camponeses contemplavam os vários poderes feudais das regiões enquanto se engajavam em uma nova tradição com várias expressões. Alguns estavam com inveja, outros estavam confusos e alguns estavam simplesmente desinteressados. Embora uma coisa fosse certa para os habitantes da cidade de Kufstein, Berengário estava de volta com suas ideias malucas. Adela rapidamente ficou encantada com o sorriso largo de Berengário enquanto dançava a noite toda com ele. Foi apenas depois de algumas horas de dança e socialização quando os dois finalmente se sentaram. Muitos dos casais presentes continuaram a dançar enquanto o jovem lord e sua noiva voltou a sentar-se à mesa principal. Lambert se ofereceu para dançar com a Lindy, mas ela recusou. Se ela fosse dançar com algum homem, seria Berengário, é claro. Ela não poderia dizer isso abertamente, então ela afirmou que achava que todo o ato era infantil. Berengário, por outro lado, tinha acabado de começar sua manobra para armar seu irmãozinho. Como tal, ele trouxe 2 canecas de cerveja e ordenou aos criados que continuassem vindo. Venha, Lambert, vamos beber em comemoração à próxima união de seu querido irmão mais velho. Os olhos de Lambert se estreitaram instantaneamente enquanto olhava para Berengário com muita desconfiança. A essa altura, Berengário tinha plena consciência dos complôs contra ele. No entanto, ele estava tão alegremente se oferecendo para beber com ele em público. Qual era o ângulo dele? No entanto, Lambert não pôde recusar e cautelosamente tomou um gole da cerveja. Quando ele confirmou que não estava envenenado, ele começou a beber mais. Afinal, esses últimos dias foram extremamente cansativos para ele, já que o Conde Lothar estava constantemente o repreendendo por seus fracassos. Em pouco tempo, Lambert terminou sua bebida, assim como Berengar, e assim o jovem Lorde fez sinal para que mais 2 bebidas fossem trazidas para a mesa enquanto ele incitava seu irmão mais novo. Gostaria de uma aposta amigável, irmãozinho. O olhar arrepiante de Lambert pousou em Berengar enquanto ele limpava o resíduo de cerveja de sua boca, antes de perguntar o que Berengar estava insinuando. Que tipo de aposta? Berengário engoliu a cerveja que tinha na mão e colocou a caneca ao lado da primeira. É simples, nós bebemos. O primeiro homem a cair tem que correr nu pelo pátio ao raiar do dia.
Lambert zombou do comportamento infantil de Berengário, mas sabia que seu irmão não era muito de beber, o que seria uma boa chance de envergonhá-lo. Assim Lambert aceitou tolamente os termos da aposta e começou a competir com seu irmão no jogo da bebida. O velho Berengário pode não ter sido muito de beber, mas como um soldado em sua vida passada, que muitas vezes ficava preso no quartel sem nada para fazer, Berengário se tornou um bebedor experiente. Ele não tinha dúvidas de que sobreviveria a Lambert, embora ganhar ou perder realmente não importava para ele. O objetivo principal de Berengário era deixar Lambert tão bêbado que ele não se lembrasse da noite anterior. Na pior das hipóteses, Berengário teria que se despir e correr pelo pátio do castelo ao amanhecer. Qual era o velho ditado? Quem ousa vence. Assim, os irmãos começaram a beber cerveja como se não houvesse amanhã, o que não passou despercebido pelos outros festeiros que começaram a aplaudi-los. Enquanto os dois se empanturravam de álcool, Berengário tinha uma expressão calma no rosto. Ele era um bebedor veterano que podia tomar mais de uma dúzia de cervejas e ainda ser capaz de funcionar adequadamente no dia seguinte. Lambert, por outro lado, era muito mais leve do que ele esperava. Quando Lambert chegou à sua sexta cerveja, ele estava praticamente enrolando as palavras. Berengar não pôde evitar que seus lábios se curvassem em um sorriso de escárnio quando viu a cena, que só serviu de instigação para Lambert beber mais. Quando chegaram a 15 cervejas, Lambert estava à beira de desmaiar, e as faculdades cognitivas de Berengar estavam praticamente intactas. Vendo o estado em que Lambert estava, Lindy finalmente pediu aos dois garotos que parassem com a competição. Vamos chamar de empate, vamos, meninos. Está ficando tarde. Lambert estava completamente martelado neste ponto e mal conseguia formar uma frase. S das. Certo. Desenhe. Berengar riu levemente antes de aceitar os termos. Tudo bem, vamos chamar de empate. Descanse um pouco, irmãozinho. Com isso, levantou-se da cadeira e saiu com Adela em direção ao castelo. Ele confiava em Lindy para cuidar do resto. Lindy, é claro, imediatamente ajudou seu noivo bêbado e o arrastou para o quarto dele, onde ele desmaiou rapidamente. Ao acordar, ele teria uma ressaca horrível e uma completa e total falta de memória do que aconteceu na noite anterior. Ele também estaria enfrentando uma grave crise, pois Lindy havia feito exatamente o que Berengário pediu e fez parecer que os dois dormiam juntos. Quando, na realidade, nada aconteceu entre o casal. Quanto ao resto dos nobres que aproveitaram ao máximo a celebração, esta seria uma noite que eles lembrariam para o resto de suas vidas. Em que eles não poderiam agradecer o suficiente a Berengário por fornecer. Depois desta noite nasceram duas tradições no Ducado da Áustria. Festas luxuosas para celebrar o noivado e dança de salão. Tirania de Aço. Capítulo 36. Passaram-se os dias e todos os convidados presentes à cerimônia de Berengário partiram. Todos, exceto o conde Lothar, que estava no meio de um debate feroz com Segard sobre o suposto caso de Lambert com Lindy. Estritamente falando, eles não deveriam se envolver em tal comportamento antes da noite de núpcias. E Lindy propositalmente fez parecer que ela foi pressionada para a ocasião por Lambert bêbado e beligerante. Embora nada realmente tenha acontecido entre os dois, as únicas pessoas cientes desse fato foram Berengar e Lindy, que aproveitaram essa oportunidade para semear a divisão entre Lambert e seu maior patrocinador. No que dizia respeito a ambas as famílias, Lambert havia feito a escritura com Lindy durante a cerimônia de noivado de Berengar. E não demoraria muito para que Lindy revelasse que estava grávida para as duas famílias. No entanto, Berengário sentou-se no grande salão e ouviu as brigas dos dois velhos enquanto jantava o schnitzel, que os cozinheiros haviam preparado para ele. Ele engoliu com um jarro de cerveja e apreciou a cena de Lambert sendo repreendido pelos dois senhores feudais que estavam furiosos com seu comportamento. Lindy tinha feito mais do que Berengar havia pedido e fez parecer que Lambert praticamente se impôs à pobre garota. É claro, Lambert não tinha lembranças do tempo que passou com a Lindy e se arrependeu profundamente. Se ele realmente fazia o que ela dizia, então a pior parte era que ele não conseguia se lembrar de como era o corpo nu dela ou como se sentia. Ela havia se coberto completamente com os lençóis quando ele acordou com a cena e não conseguiu ter um bom vislumbre de sua figura nua. Lindy estava ao lado de seu pai com uma expressão abatida. Ela era uma excelente atriz e podia representar muito bem o papel da vítima. Lothar estava cuspindo suas exigências para Segard enquanto apontava seu dedo para ele ameaçadoramente. Inaceitável. Não vou tolerar isso,
Exijo alguma forma de compensação pela castidade de minha filha, que seu filho errante violou. Só porque eles estão noivos não significa que ele pode forçar minha filha como quiser. Segar estava tentando administrar a situação e se sentiu profundamente envergonhado pelas ações de Lambert, embora soubesse que a relação do menino com sua noiva era tensa. Não fazia ideia de que seu filho querido agiria daquela maneira depois de tomar algumas cervejas. Eu prometo, farei o meu melhor para fazer isso direito, mas o que exatamente você está pedindo de mim? Lothar realmente não ficou muito chocado com o comportamento de Lambert. Na verdade, estava lhe fazendo um grande favor. Isso lhe deu motivo para exigir uma parte das reservas de ferro de Kufstein. O que ele imediatamente pediu. Exijo 25% das reservas de ferro de Kufstein em troca das ações de seu filho. Segar ficou indignado com tal demanda que estava entregando uma enorme pilha de riqueza, especialmente agora que Berengar havia conseguido encontrar uma maneira de transformar todo aquele ferro em aço de maneira eficiente. Como tal, ele deu um soco no braço de seu assento de poder e recusou as exigências de Lothar. Absolutamente não. Você está tentando me roubar. Conde Lothar franziu a testa com a insinuação e retrucou apropriadamente: um barão humilde como você pode não estar ciente disso, mas a castidade de Linde tem um grau extremo de significado político ligado a ela como filha de um conde. Se seu baronato não fosse tão rico em minerais, eu a teria casado para um duque. A essa altura, Berengário havia largado o garfo e saído da cadeira enquanto limpava a boca com o guardanapo. Depois, ele caminhou até o centro do salão principal, onde os dois nobres estavam brigando. Como o homem encarregado por seu pai de liderar o setor industrial, ele tinha muito a dizer sobre como seus recursos eram administrados. Não havia uma única possibilidade de que Berengário permitisse que Lothar fizesse o que queria. Perdoe-me, meu senhor, mas não acredito que tal pedido seja remotamente razoável. No máximo, eu estaria disposto a lhe vender uns suprimentos de aço a um preço com desconto. Recursos do meu distrito industrial por causa das ações impróprias do meu irmãozinho. Lothar ficou completamente indignado com esta interrupção e a oferta. Quem esse garoto pensava que era para interromper com tanta ousadia uma conversa entre dois lords? Sob a autoridade de quem você ganha o poder de negociar com um homem da minha posição? Estou ocupado conversando com seu pai, garotinho. É melhor você voltar a comer sua refeição. Berengário riu da resposta maldosa que recebeu do conde Lothar, que era tecnicamente seu suzerano. Tenho medo de dizer que meu pai delegou toda a responsabilidade das minas e siderurgia da região em minhas mãos. Se você quer exigir uma compensação na forma de minerais, sou eu quem você precisa discutir isso com. Lothar olhou ameaçadoramente para Berengário. Se isso fosse verdade, ele teria muito mais dificuldade em conseguir o que desejava da família von Kufstein. Segard era principalmente complacente e não era tão astuto quanto Berengário. Nos últimos dias, Lothar observou Berengário e seus negócios com os outros nobres e descobriu que ele era um jovem incrivelmente astuto. Berengário não desmoronaria sob a pressão de Lothar como conde lutaria com unhas e dentes para garantir que todos os aspectos do acordo fossem favoráveis à sua posição. Lothar caminhou até Berengário e encarou o jovem, um desafio do qual Berengário não recuou. Em vez disso, ele retornou o olhar vicioso de Lothar com um sorriso presunçoso, como, se não importa o que o conde Lothar fizesse ou dissesse, as negociações acabariam sendo a seu favor. Essa expressão ativa enfureceu ainda mais Lothar a ponto de ele querer rebater o jovem arrogante. Exijo 25%, não vou sair daqui até conseguir. Berengário tinha lutado para conter o riso. Negociações agressivas como essa nunca funcionariam em um homem como ele. Para isso, Berengar teria que temer o poder nas mãos do conde Lothar, e considerando que o jovem lord poderia trazer o poder de quase 1000 canhões de liberá-lo sobre o exército feudal do conde, ele não temeu, nem respeitar o escasso poder que o orgulhoso conde detinha. Como tal, ele calmamente negou as exigências de Lothar. Então fique à vontade porque parece que você vai ficar aqui pelo resto de sua vida. Você entende o valor de um quarto de nossas reservas de ferro quando convertidas em aço. Lothar queria estrangular o menino por sua arrogância. Como ele se atreve a falar com seu suzerano de maneira tão condescendente? Ele teria que ensinar a esse menino uma lição valiosa. Bah, e suponho que você tenha a capacidade de converter uma quantidade tão grande de minério de ferro em aço. Não brinque comigo, garoto, levaria uma vida inteira para fazer tanto aço. Berengário não disse nada,
Ele apenas ficou lá com um sorriso satisfeito no rosto. Se o conde soubesse a quantidade de aço que possuía atualmente e quanto poderia produzir em um lote, certamente nunca teria sugerido um número tão absurdamente alto. Por fim, Berengário quebrou o silêncio constrangedor entre os dois ao contestar a proposta do conde. Aqui está o que posso fazer, como um pedido oficial de desculpas da família von Kufstein pelo comportamento feio do meu irmão caçula. Vou cortar o custo do aço vendido para sua família nos próximos 10 anos em 15%. Isso é o melhor que posso oferecer a você, mais do que isso, e estarei operando com prejuízo. A sobrancelha na testa de Lothar começou a se contorcer incontrolavelmente enquanto ele lutava para conter sua raiva. Operando com prejuízo, seu irmão roubou a castidade da minha filha, e você está preocupado em operar com prejuízo? Berengário não disse nada, ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Na verdade ele não havia calculado as exigências que Lothar faria em seu esquema. Ele imaginou que o seu pai pagaria a Lothar uma pequena quantia de ouro e prata em compensação, o que seria o fim de tudo. No entanto, Lothar fez uma exigência ridícula que permitiu que Berengário assumisse o controle da conversa. Ele agora pretendia lucrar com a incriminação de seu irmão mais novo. Lothar aproximou-se muito de Berengário e sussurrou-lhe numa voz que só os dois podiam ouvir. Você acha que seu patético baronato poderia resistir ao poder do condado de Tirol se eu ordenasse que meus vassalos marchassem sobre sua casa? Embora Lothar tivesse ameaçado Berengário corajosamente na tentativa de fazer o jovem recuar, ele não obteve o resultado que esperava. Em vez disso, Berengário sorriu diabolicamente enquanto sussurrava de volta para o velho conde. Meu senhor, você acha que é sábio enviar seus homens para morrer em Kufstein quando suas forças serão necessárias em outro lugar em breve? O conde ficou estupefato ao ouvir aquelas palavras. Ou este jovem estava se referindo às suas tramas para derrubar o duque, ou ele estava se referindo à próxima guerra civil que todos com meio cérebro sabiam que estava no horizonte. De qualquer forma, ele estava absolutamente certo. Ele não podia se dar ao luxo de enviar os exércitos sob seu controle para Kufstein para puni-los por um assunto tão pequeno. Seu blefe foi desmascarado. Agora o velho conde teve que admitir a derrota. Com grande relutância, ele sussurrou de volta para Berengário. Aceito seus termos com a condição de que o preço do aço comprado de suas terras seja reduzido em 20%. O sorriso de Berengário era tão largo que praticamente ocupava toda a metade inferior de seu rosto neste momento. Agora mesmo, ele tinha sido vitorioso com a negociação. Tudo o que restava era ver quanta margem de lucro ele poderia obter com esse negócio. 17% e eu vou cobrir o transporte, pegar ou largar, que é a minha oferta final. Todos os outros estavam olhando para os dois que estavam tão próximos que seus rostos praticamente se tocavam. No rosto do conde Lothar havia uma grande carranca, sentia-se péssimo por não conseguir o que queria, mas pelo menos estava conseguindo um acordo melhor com Berengário do que com Ulrich, e melhor ainda seriam lingotes de aço, não minério de ferro, que seriam enviados para ele. Embora a castidade de sua filha tivesse sido violada antes de seu casamento, no mínimo, ele poderia ganhar algo com a ocasião. Afinal de contas, ele ainda precisava de Lambert para suceder Berengário se ele finalmente conseguisse os recursos de que precisava. No mínimo, essa dura negociação serviu como um lembrete de que Berengário precisava morrer para que as ambições do conde se tornassem realidade. Mal sabia o conde do Tirol que todo esse cenário era uma manobra de Berengar para colocar a gravidez de Linde em Lambert. Se Lothar estivesse ciente de que não apenas a castidade de sua filha foi tomada por Berengário há muito tempo, mas que ela também estava grávida do filho bastardo do canalha, então ele teria tido o desejo de desembainhar sua espada naquele momento e enfiá-la no coração negro de Berengário. Mas ele não sabia e, como tal, fingiu ser gentil com Berengário ao aceitar a oferta do jovem senhor. Acordo. Depois, Lothar se afastou de Berengário e encenou: você faz uma barganha difícil, Berengar von Kufstein, pelo respeito que tenho por sua família, vou concordar com seus termos. Venha, Linde, já é hora de você voltar para casa. Berengário quase riu do mau desempenho do velho, no entanto, ele instantaneamente ficou magoado quando ouviu a última parte de sua sentença. Não havia como ele permitir que este velho bastardo tomasse sua amante dele. No entanto, antes que ele pudesse protestar, Linde enfrentou seu pai. Eu não vou. Lothar parou em seu caminho quando ele se virou e olhou para sua filha errante. O que você acabou de dizer?
Lindy não tinha mais medo da fúria do pai, agora que Berengário o protegia, sabia que não havia nada que seu pai pudesse fazer. No entanto, ela também era perspicaz e inventou uma desculpa adequada para ficar para trás e passar seus dias com o pai de seu filho. Você precisa ter uma representação adequada em qualquer acordo que você acabou de fechar com Berengar. Eu ficarei para trás e protegerei seus interesses. Conde Lothar ficou inicialmente furioso porque sua filha queria ficar para trás depois de tudo o que havia acontecido, e também completamente confuso. No entanto, descobriu-se que ela estava cuidando dos interesses da família como sempre fez. A explicação dela fazia todo o sentido, e quanto mais pensava nisso, mais não confiava em Berengário. De alguma forma, aquele blaguarde iria ferrar com ele. Ele podia sentir isso em seus ossos. Com Lindy de olho no menino, ele não tinha nada com que se preocupar. Afinal, ela era esperta o suficiente para acompanhar Berengário. Nessas circunstâncias, permitirei que você fique. Vejo você em seu casamento. Lindy sorriu e fez uma reverência para o pai como uma jovem dama. Claro, pai. Vejo você então. Depois, o conde partiu de Kufstein, e assim o último convidado da lista de convites de Berengário deixou as regiões de sua família. A partir de agora, Berengário já não tinha de entreter a nobreza e podia voltar ao seu horário normal. Ele tinha muitas coisas para cuidar nos próximos dias. Ele estava feliz por ter um pouco de alívio. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances,